Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês, trazendo mais uma vez lançamentos. Olha só, mais um lançamento que aconteceu nesse período aí, né, que geralmente não acontece, mas esse lançamento eu acho que é padrão, né, é o padrão deles, né. Estamos falando da Soul Cycles. A Soul não escolhe muito quando quer lançar, ela simplesmente lança, tá? A não ser tirando realmente as novas Souls, Vulcano, né, e a HT deles que eles lançaram lá na Copa do Mundo, a Vesúvio, tá? Inclusive a gente teve presente lá nesse lançamento e a gente cobriu em vídeo aqui esses dois lançamentos. Vou deixar o card aqui em cima caso você tenha interesse de ficar um pouco a mais por dentro da Vesúvio e da nova Vulcano, né, que foram lançados na Copa do Mundo, conforme a gente já falou, tá? Então tem novidades da Soul aí, a gente vai trazer essa bicicleta aqui, ficha técnica dela para vocês e um pouquinho da opinião, já que assim, eu não gosto muito de dar minha opinião a respeito da bicicleta sem dar uma testada antes, né? Mas a ficha técnica a gente traz e eu trago aqui o que poderia ser bom, o que poderia melhorar, enfim, eu trago meus pitacos em relação ao que está montado em cima da bicicleta, beleza? Então vamos lá para a Soul Etna. Então não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo aí que não está sabendo dessa novidade. Vamos de lançamento mais uma vez e mais uma vez da Soul. Roda a vinheta, bora com nós. Bom, das grandes marcas brasileiras, né, contando aí das grandes marcas brasileiras, eu acho que a Soul era a única que não tinha ainda um e-bike. E a Etna é uma e-mountain bike, né, e uma e-mountain bike que veio assim, bem forte, né. Então assim, a Audax, né, no mesmo momento que a Soul lançou a Vulcano e a Vesúvio, que a gente falou aqui, a Audax lançou a elétrica deles. Era outra que também não tinha uma elétrica, né. E agora a Soul, a última das brasileiras, né, das grandes brasileiras aí, temos a Groove, temos a Caloi, temos a Sense, temos a Ode, temos a própria Audax, que a gente acabou de falar, né. Eu acho que a Soul dessas grandes aí brasileiras era a única que não tinha sua elétrica ainda. E ela quis preencher justamente essa lacuna, trazendo a Soul Etna. Gostei bastante da configuração da bike, tá? As e-bikes ainda tem um preço meio que fora da nossa realidade, isso é fato, né? Mas enfim, não só as e-bikes, as bikes normais também tem algumas bikes aí bem fora da nossa realidade, né? Mas mesmo assim a gente dá um jeitinho, né? Enfim, vamos apresentar essa bicicleta. Gostei da configuração dela, já antecipando aí, já antecipando a ficha técnica dela, né? Mas alguns pontinhos aí a gente vai colocar alguns acentos e alguns pontos conforme a gente for apresentando. Então bora apresentar a Soul Etna. Bike ficou bem robusta, bora. Eu preparei aí a ficha técnica dela, né, mas eu vou falar um pouquinho a mais, tá? Então vou colocar a ficha técnica dela na tela aí, depois a gente vai trocando pelas imagens da bicicleta e a gente vai comentando aqui por trás, beleza? Então joga a ficha técnica da bicicleta aí, né? Vamos começar com o sistema elétrico dela, com o motor e a bateria, né, que é o coração das e-bikes, né? Então temos aí o EP8, o 801, né? Então é o último modelo desse motor, né, com velocidade máxima já em 45 km por hora, tá? Então ela já vem liberada de fábrica para 45, que é a nova lei, né? A bateria Shimano também, então se a bateria Shimano, a máxima que ela pode ter é 630 watts-hora, e é exatamente essa bateria de 630, a BTNE 806, tá? Totalmente integrada no Dowtube. Então temos aí uma configuração totalmente Shimano, tá? Da Soul. Pulando para o quadro e a suspensão, o quadro é um show à parte, é o Soul Etna em carbono, com 150 mm de curso, geometria agressiva e toda a robustez que você espera de uma e-mountain bike. Caixa de direção Soul específica para e-bikes. E na dianteira temos a suspensão RockShox Lyric base Rush, com 150 mm de curso, eixo Boost. E na traseira um RockShox Deluxe Electronium, medindo 205 por 60 mm, conjunto pronto para enduro e trilhas
pesadas, tá? Eu queria trazer aqui para mim, antes de continuar com a ficha técnica aí, para falar um pouquinho dessa geometria, tá? Eu falei que é uma geometria bem interessante, mas aí é a opinião minha, tá? Que fique bem claro, né? É um gosto meu, tá? Eu já andei em diversas full suspensions, né? Com esse tipo de balança, né? A balança que a suspensão traseira fica na vertical, tá? E sinceramente eu prefiro que ela fique na horizontal, tá? Por que, Luiz? Cara, a bicicleta trabalha diferente. Isso, queira ou não queira, a bicicleta trabalha diferente. E queira ou não queira também, na horizontal, que ela fica assim, né? Ela tá trabalhando do jeito dela, né? Não assim, né? Se você coloca ela em pé, né, existe uma força de tensão aqui na balança que trabalha diferente, tá? Então você tem que ter um cuidado a mais ali na fabricação das peças da balança para que essa suspensão trabalhe corretamente. Já na horizontal, tá, ela trabalha mais suave, né? Apesar de também ter o cuidado das peças da balança, né, mas ela vai dar menos trabalho do que ela em pé. Minha visão, e eu acredito que a bicicleta trabalha melhor quando a balança quando a suspensão fica com a balança na horizontal, tá? Não na vertical. Beleza? Eu acho que só um ponto que eu queria trazer para vocês aí. Eu não sei se eu já comentei sobre isso em algum outro vídeo aqui, mas realmente a minha preferência é para que a suspensão fique na horizontal e não na vertical, não em pé. Acredito que tenho alguns tipos de experiência com algumas bikes aí, né, full suspension, que inclusive a minha elétrica que eu tenho aqui, ela é em pé e eu não curto muito, beleza? Então, enfim, só queria trazer esse ponto, bora voltar para a ficha técnica, joga de volta aí. Vamos para as rodas e os pneus. As rodas são a Soul E-Bike Tubeless Bust, com 6 furos nos discos e protetores de aro de fábrica, tanto na traseira quanto na dianteira. A roda traseira usa o cubo Microspline padrão Shimano. Nos pneus a escolha foi certeira com o Vittoria Agarro, tá? De 29 por 2.6 Trail Tubeless, tração, grip e segurança para qualquer terreno. Tá, volta para mim mais uma vez aqui. As e-bikes geralmente vêm com esse 2.60, tá? Bike de enduro mesmo, bike de enduro. Isso eu já falei, tenho certeza aqui no canal, que eu já falei que todas as e-bikes vêm com configuração de enduro, tá? A minha aqui, justamente o que eu falei, né, eu tentei configurar ela o máximo XC possível, porque as provas que a gente vai são XC, né? As provas que a gente faz com a bike são XC. Então, uma coisa que eu fiz, né, a minha veio diretamente com o agarro na dianteira e o Masa na traseira. A Soul Etna não, a Soul Etna vem com 2 agarros, que é um pneu altamente cravudo, né? Então eu coloquei um pneu um pouco menos cravudo, 2.4, tá? Então, enfim, é só um detalhe aí, porque eu não acredito que para o XC seja necessário esses pneus tão cravudos. Porém, a bike é uma bike endureira, né? Enfim, só esse ponto, coloca de volta aí para a gente seguir com as rodas e pneus. Na verdade, a gente pular para o próximo item, que é justamente a transmissão completa Shimano. Novidade na Soul, hein, gente? Fazia tempo que a Soul não lançava alguma coisa com a Shimano. Então, além do motor, temos a transmissão toda Shimano. Pé de vela Shimano E-Bike com coroa 36 dentes, corrente Deore 12 velocidades, cassete Deore 1051, câmbio traseiro XTM 8100 com capacidade para até 51 dentes. Alavanca de câmbio Deore. Então, o conjunto aí é quase um Deore, né? Tirando o câmbio traseiro que eles colocaram XT, é basicamente tudo Deore. Vou falar para vocês que o XT aí só entrou para encarecer o negócio, né? Porque, enfim, ele trabalharia melhor se o cassete pelo menos fosse XT também e o passador, né? Mas o passador, tanto o passador quanto o cassete são Deore. Enfim, uma coisa que eu coloquei um ponto aí é justamente o câmbio. Ou colocava tudo XT ou colocava tudo Deore, mas enfim. Vamos para os componentes do cockpit. Selim Itália novos Evo Boost Superflow. O guidão é um Soul MTB de alumínio de 760 mm com 9 graus de back sweep
e o diâmetro de 35 milímetros. A mesa varia conforme o tamanho do quadro, 45 milímetros para o tamanho S, 55 milímetros para os tamanhos M e L. E claro, os freios são Shimano Deore hidráulico, com disco 203 milímetros, ou seja, os dois discos são de 203 com força total na frenagem. Tá vendo aí? Eles colocaram os freios Deore também. Então, enfim, só ficou o esquisitão do XT ali, mas bem a calhar, né? Um puta de um câmbio aí que traz confiabilidade para a bike. Bom, vamos pro preço e pro peso. O peso dessa máquina é 23 quilos, tá? É um peso bem bom, né? Para uma bike full suspension de carbono. Então é uma e-bike, não podemos esquecer disso. Então assim, você vai ter ali um e-bike bem mais leve, pesando em volta de 21 quilos. Então assim, essa bike está com um peso bem interessante, tá? O preço dela a partir de R$45 mil. E a Soul ainda tem uma alternativa interessante, que é o Soul Plus. Não sei se está contemplado para essa bike, tá? Mas a Soul tem uma forma de pagamento bem interessante, que você paga a calção de 9 mil e fica pagando mensalidades aí variadas, né, de acordo com as suas possibilidades para completar a bicicleta. Então, enfim, ela consegue... não sei, né, se a bicicleta e-bike, a Etna, está presente nesse negócio de Soul Plus, mas é uma condição bem interessante que a Soul oferece aos seus usuários, tá? Então é isso, tá? Os tamanhos P, M e G, tá? Então faltou aí o GG, não sei se eles vão fabricar, mas só vieram esses 3 tamanhos aí. E a cor é só esse azulzinho aí, é um azulzinho bem bebê, né? Preto com azul. Não ofereceram outras cores para a Etna, tá? Mas gostei da cor, sim. Gostei da bicicleta, enfim, a configuração, né? Tirando os pontos que eu já pontuei aí durante a apresentação para vocês. É uma bicicleta bem interessante, gostaria de fazer um test drive para que esses meus pontos que eu pontuei aqui fossem removidos ou acentuados, né? Enfim, talvez com um test drive dessa bicicleta eu poderia trazer alguma opinião mais refinada, tá? Mas enfim, a gente traz aqui o que a gente pode em relação a lançamento para vocês, tá? Talvez ela esteja no Shimano Fest, né? E aí a gente consegue dar uma voltinha lá para fazer pelo menos um test drive local lá, pra gente sentir a bicicleta, talvez. Não sei se a Soul vai estar presente, mas enfim, é um lançamento interessante para eles apresentarem no Shimano Fest, que já é na outra semana, né? Enfim, estaremos lá no sábado com vocês, não esqueçam lá, Memorial da América Latina em São Paulo, Shimano Fest, entrada totalmente gratuita, só vai no site da Shimano Fest, fazer seu cadastro e entrar quando você quiser. Beleza? Então é isso. Sou Etna, muito bom. Como eu falei lá no início do vídeo, muito bom ter mais uma fabricante brasileira, né, entrando no ramo das e-bikes. Queira ou não queira, tem muita gente ainda com, como que se diz, preconceito com e-bike, né? Ah, essa e-bike vale um carro, não sei o que, e a tua bicicleta não vale uma moto? Então, enfim, cada um com cada um, cara. Deixa o cara pedalar do jeito que ele quiser. O importante é ele pedalar. Quem é de bora, então não esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo aí. Não esquece de comentar em relação ao que achou da bicicleta da Soul, a Etna, tá? É mais um e-bike aí que tá chegando pro mercado. E quanto mais e-bike chegar no mercado, a tendência é que as marcas comecem, né, a pensar em vender, né? Porque realmente esse lance do preço da e-bike realmente é um absurdo. Não tem condições da gente pagar esse tipo de valor numa bicicleta aqui no Brasil. Mas enfim, espero que cada vez mais cresça esse mercado e que os preços fiquem mais em conta. A Soul já oferece esse lance do Soul Plus aí, justamente porque sabe que é difícil pra galera, né, chegar junto, enfim. Mas a gente precisa que os valores fiquem um pouco mais abaixo. Beleza? Fico por aqui, até a próxima. Quem é de, bora. Tchau, povo!